Vamos começar. Meu nome é Josefa Fernandes, sou psicanalista pela Sociedade de São Paulo e do JEP de São José do Rio Preto. Faço parte de uma comissão do Conselho Profissional, uma das federadas da FEBRAPSE, que é o JEP de São José do Rio Preto, e desde o começo do ano nós temos um projeto que estamos realizando, onde nós apresentamos à comunidade, ao meio psi e também meio médico, quem somos, né? De onde iniciamos a empreitada como psicanalistas, né? E hoje nós temos o prazer de termos para conversarmos a presidente da FEBRAPSE e o Carlos, né, a presidente, que é a Cíntia Xavier de Albuquerque. Ela é membro titular da Sociedade de Psicanálise de Brasília, presidente da Sociedade de Brasília na gestão de 2005 a 2006, diretora das Relações Internacionais da FEBRAPSE na gestão de 2008 a 2009, diretora de Comunidade e Cultura da FEBRAPSE na gestão de 2016 a 2017, presidente da FEBRAPSE na gestão de 2019 e 2020. Temos também o Carlos Frausino, que é diretor do Conselho Profissional da Federação, né, da FEBRAPSE, e membro da Sociedade de Psicanálise de Brasília, mestre pela Unicamp. Então, o JEP tem um prazer de ter vocês aqui para conversarmos inicialmente quem é a FEBRAPSE. Então, Cíntia, passo a palavra para você. Obrigada, Josefa. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre a FEBRAPSE. Nós até estamos em campanha atualmente para dizer como é que é a psicanálise da FEBRAPSE. Nossa campanha está no ar, chama #psicanaliseé. Então, eu vou começar dizendo, a FEBRAPSE é uma associação civil que congrega 18 federadas, todas as sociedades brasileiras de psicanálise que são filiadas à AIPA, que é a Associação Internacional de Psicanálise, fundada por Freud em 1910, e também os grupos de estudos, que fazem a formação dos psicanalistas. Então, nós somos, assim, um grupo de 2.300 membros, formados todos segundo os padrões da Associação Internacional de Psicanálise. Quantos membros candidatos nós temos atualmente no Brasil? Nós temos 2.300 membros na FEBRAPSE, incluindo membros e candidatos. Eu posso, Josefa, primeiro, boa noite. É um prazer estar aqui com você, conversando sobre a FEBRAPSE. E também é um segundo prazer de estar também no meu estado. Apesar de morar em Brasília há algumas décadas, eu sou paulista de Campinas. Então, Rio Preto também é uma cidade conhecida, próxima, onde eu fui algumas vezes, né? E então, para complementar a Cíntia, que nós vamos conversar em dupla, né? Assim, eu vou um pouco ajudá-la. Nós temos cerca de 2.300 membros, FEBRAPSE, que também inclui candidatos, ou seja, candidatos a ser membros de analistas da IPA. Então, são cerca de 938 candidatos e 1.300 membros, só para termos um pouco desse número. E para termos uma ideia do tamanho da FEBRAPSE, em número de candidatos, isso significa mais ou menos 50% de todos os candidatos da América Latina. Então, para nós termos um pouco a ideia do tamanho que é a FEBRAPSE na América Latina e no mundo. E como é feito o intercâmbio
entre a América Latina, todas as federadas do Brasil e a FEBRAPSE conectado com a FEPAL. Gostaria que vocês comentassem um pouco, e com a IPA, obviamente, né? Como é que é esse intercâmbio cultural e da formação? Nós temos a Federação Latino-Americana de Psicanálise, que é a FEPAL, que congrega, então, todas as sociedades dos países da América Latina. Eu nem sei o número de filiados que tem a FEPAL, não sei se você sabe, Carlos. Não sei. Mas eu não tenho nós temos uma ligação com a atualizado. FEPAL que... nós temos uma ligação com a FEPAL. A FEPAL congrega, assim como a Federação Brasileira de Psicanálise congrega as sociedades brasileiras, a FEPAL congrega as sociedades latino-americanas. De modo que também há uma eleição, a cada 2 anos há uma diretoria na FEPAL, assim como na FEBRAPSE, e a gente, brasileiros e latino-americanos, compõem a diretoria da FEPAL, e a gente faz reuniões de diretores científicos, reuniões científicas. A FEPAL está com uma direção muito dinâmica também. A psicanálise nossa está bastante dinâmica, está tendo muita iniciativa. Tanto é que vocês mesmos estão promovendo todos esses encontros que inspiram as nossas federadas, os nossos grupos a fazer o mesmo. E em relação à IPA, nós temos nossos representantes no corpo da IPA, que se chama Board da IPA, no Board da IPA. Então, nós temos 2 brasileiras, a Nete Blaia Luz e a Gleda Araújo, que são atualmente nossos representantes no Board da IPA. São 7 representantes latino-americanos no Board da IPA e 2 são brasileiras. E elas que fazem o link. Então, são membros da FEBRAPSE. A IPA e a FEBRAPSE e as sociedades brasileiras. Quer dizer que esse intercâmbio, que nós somos da FEBRAPSE, membros da FEBRAPSE, que tem essa função de diretoria, de gestão, tanto na FEPAL quanto na IPA, né? E que vocês contassem como é que é estruturado a FEBRAPSE, né? Tem uma diretoria, você é a presidente atual. Conta para nós um pouco como é que é essa organização da FEBRAPSE. A FEBRAPSE tem uma diretoria composta de um presidente, um secretário-geral, um diretor científico que tem uma secretária da diretoria científica, um conselho profissional, que é o Carlos, que é o diretor do conselho profissional. Temos também o departamento de publicações e divulgação, cuja diretora é a Marina Bilenque. Temos a diretoria de comunidade e cultura, que é a mais nova das diretorias da FEBRAPSE, tem 6 anos, e cuja diretora é a Vânia Cidade. Temos o tesoureiro, temos uma diretora superintendente que sempre mora no Rio, porque a nossa sede é no Rio de Janeiro. Então, da maneira como foi estabelecido até hoje, nós temos uma diretora assim. Então, somos mais ou menos 8, 9, e também participa das reuniões o editor da Revista Brasileira de Psicanálise, que é a nossa maior, mais importante publicação. Então, já que você falou da diretoria, eu quero que você fale, Carlos, sobre a sua diretoria, né, do Conselho Profissional, da qual eu sou ligada, né? E eu gostaria que você agora pudesse conversar conosco sobre como é que tem atuado a tua diretoria, né? Bem, eu acho que antes de falar da minha diretoria, eu vou falar um pouco de uma das assim, iniciativas que nós temos na FEBRAPSE, que é na área da cultura. Eu acho que a FEBRAPSE, né, até por ela, sobre a batuta da Cíntia, criamos algumas ações
que são hoje referências em todo o mundo, em toda a IPA, em toda a FEPAL, que são ações para pensar o racismo e para como que hoje o psicanalista está no mundo e está na cultura, né? Isso são diretrizes que essa diretoria, depois a Cíntia vai falar um pouco mais sobre isso, que é como é que o psicanalista, de uma forma contemporânea, se insere na cultura, como que ele dialoga com a cultura, a sociedade brasileira e como é que ela dialoga com a psicanálise, no caso, Febrapse, né? Então, acho que isso é uma questão assim, importante, né? Mas o que tange a profissão, é bom a gente ter em mente, e essa é uma pergunta ótima, Josefa, que nós sempre, por esta campanha que a Cíntia disse, assim, psicanálise nós temos recebido muitas questões, muitas demandas para saber de fato quem é que está oferecendo esse curso. Esse curso de psicanálise é sério? Não é sério? Mas isso não é uma, nem duas, nem três. São perguntas quase que semanais acerca desse tema, né? E diria, pessoas muito bem intencionadas, de muita seriedade, sejam para fazer a psicanálise, ou seja, para fazer o processo terapêutico, ou até mesmo para ser profissionais, né, em psicanálise. Então, o que é a psicanálise que nós fazemos e que, no fundo, está sobre a minha diretoria, a defesa dela, né? Então, aí eu vou pegar um pouco do Freud, né? Um pouco de como é que ele define psicanálise, né? Que é um processo terapêutico e de pesquisa do nosso inconsciente. E o acesso a ele não tem atalho a esse inconsciente, né? E se tem atalho é perigoso, não é rápido. E mais, o nosso saber, né? Esta psicanálise que nós fazemos no campo da Febrapse, seja pelos membros e o que é ministrado, né, para os nossos candidatos, é uma psicanálise laica, leiga, que não cabe religião, que não cabe ideologia no sentido mais estrito do termo. Então, o que cabe à nossa diretoria, que isso foi uma ideia da Cíntia, que a diretoria está bancando, é justamente o seguinte: mostrar ao povo, à população que deseja ter informações do que é a psicanálise. Não é a psicanálise verdadeira, mas é a nossa que nós praticamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, é um pouco esse ofício que nós defendemos um pouco junto ao Congresso, junto à sociedade, né? Por vários caminhos que a gente pode conversar um pouco mais. Então, nós estamos sempre tentando, no campo da minha diretoria, tentando sempre informar o que é a psicanálise, defendê-la de ações de grupos evangélicos e de grupos educacionais, entre aspas. Porque, voltando, psicanálise é laica, é leiga. Você está falando uma coisa fundamental, porque as pessoas nos procuram, as pessoas de boa fé, né? Elas são leigas, algumas são leigas, e não têm o conhecimento a quem procurar. Então, procuram aleatoriamente, às vezes, querem se cuidar, né? Querem conhecer-se. E cabe a nós, psicanalistas, realmente mostrarmos quem somos. Por isso, essa nossa campanha aqui do GEP, de apresentar justamente
e esse cuidado que nós estamos tendo, e por isso hoje a presença importantíssima de vocês, que são representantes da FEBRAPS. Então, eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais, porque é fundamental e é de extrema preocupação nossa esse cuidado de informar para leigos e também para pessoas que buscam. Muitas pessoas buscam colegas e falam assim, mas como é que, olha, tal grupo está apresentando uma formação em 2 anos, né? Então, vai se tornar psicanalista em 2 anos. Então, a pessoa não sabe, acabou de sair da faculdade, não tem noção do que é essa formação. Então, eu gostaria que você pudesse comentar mais. Falar um pouco mais. Eu vou falar um pouco mais. Para esses colegas que querem ser psicanalistas, a primeira questão que eu vejo isso é você se informar. Ver o que é a psicanálise que esse grupo está oferecendo. Não é a melhor psicanálise. A FEBRAPS não tem a melhor psicanálise, mas podemos falar que ela é séria, bastante séria. E também, acesso ao inconsciente, que é o nosso principal instrumento de trabalho, que o Freud fala também o seguinte, né? O acesso, conhecimento do psicanalista, ele não vem de fora, ele vem de dentro. Então, ele vem da sua análise pessoal. E a análise não é algo rápido. Infelizmente, ainda é muito caro, mas é algo longo e caro do ponto de vista financeiro e também do ponto de vista do seu investimento. Então, não há um curso de psicanálise rápido, em 60 horas, em 6 meses, em 3 meses, em 2 anos. Então, isso já é um bom indicador. Por outro lado, é bom saber quem são esses profissionais que estão oferecendo. Psicanálise é leiga, é laica. Então, se tiver algum grupo religioso, cuidado. Isso não é uma questão de fé. É que a psicanálise é leiga, é laica. Então, se tiver alguma questão religiosa, tome cuidado. Bem, do nosso ponto de vista formal, institucional, que é a FEBRAPS e a diretoria, que eu faço parte. O que, basicamente, nós atuamos agora, até então, em 2 frentes, agora em uma terceira frente, que é a campanha que a FEBRAPS se faz de uma forma geral. Um primeiro braço nosso é de atuar junto ao Congresso Brasileiro para que impeça de que o nosso ofício seja regulamentado. É uma contradição isso, mas o ofício não pode ser regulamentado. Quem é que vai dar um aval de que a nossa análise pessoal, que é o nosso principal instrumento de trabalho, foi boa ou foi ruim? É o Ministério, o MEC, é o Ministério da Saúde? Quem é que dá esse aval? E, basicamente, todos os projetos de lei que tramitam no Senado Federal e também na Câmara dos Deputados, eles são feitos basicamente por grupos evangélicos. Então, o nosso trabalho, juntamente com outros grupos psicanalíticos de todo o Brasil, que também são sérios, que seguem os nossos princípios éticos, nós atuamos para tentar barrar esses projetos. E junto com esses mesmos grupos, que são cerca de 30, 40 grupos, compomos um movimento chamado Articulação. Isso e esse movimento tem como base, primeiro, não é possível regulamentar a psicanálise. E divulgamos isso de uma forma um tanto quanto tímida. E agora nós, FEBRAPS, estamos fazendo isso de uma forma um tanto quanto ostensiva ao grande público, justamente para tirar a psicanálise da sua caixa preta. E nós temos uma conversa um pouco mais franca, aberta, seja com os futuros pacientes ou com os futuros colegas, ou pelo menos com aqueles que desejam fazer a formação, para saber o que é de fato a psicanálise. Ter uma formação um pouco mais consistente, um pouco mais organizada, um pouco mais séria,
qual que é aquela escola, o que que ela prega, ela é ética ou não ética? Quais são os seus princípios? É um pouco nessa linha que a diretoria profissional atua, a qual você faz parte, José. Né? Sim. Por isso estamos aqui trabalhando, apresentando a população, né, de uma forma geral, porque quem nos assiste está interessado em conhecer a nossa, quem nós representamos, né? E também vai ficar no YouTube para quem tiver interesse, né? E entender como é que é essa formação. O que vocês me falam do atendimento remoto? Né? Porque esse é um tema também muito discutido atualmente, não só pela questão, quer dizer, pela pandemia, mas antes da pandemia já se fazia atendimentos online, né? Principalmente pacientes. Eu mesma tenho situações de pacientes que eu atendia e que foram embora do país e que eu continuei atendendo, né? Então, eu gostaria que vocês comentassem sobre essa inquietação de alguns profissionais. Bem, eu acho que, de fato, anos atrás, esse tema era muito polêmico e muitos psicanalistas se posicionavam absolutamente contrários, inclusive achavam que não era nem possível haver um atendimento remoto que pudesse ser chamado de psicanalítico. A pandemia, a necessidade de atender aos pacientes e de trabalhar, que é outro dado muito importante e realístico, o ofício do psicanalista é esse, ele depende disso para viver, e se juntam as necessidades, e foi preciso todo mundo atendendo online. E aí vários colegas têm dado depoimentos, informações sobre a surpresa que tem sido que a possibilidade existe. Não significa que é tão bom quanto o atendimento presencial, mas não significa que é impossível. Eu acho que tem um pouco de bom senso. É possível, sim, não é a melhor situação nem para o paciente, nem para o analista, nem para o trabalho analítico, mas não é algo... Quando não é possível fazer o melhor, a gente faz o que é possível, né? E a gente também tem atendido pacientes que não eram nossos pacientes, porque, por exemplo, eu já atendo paciente remotamente há uns 8 anos, pelo menos. Justamente esses pacientes que já eram nossos, que então mudavam de país, mudavam de cidade. Aqui em Brasília, onde nós moramos, isso é muito comum. As pessoas mudam de cidade, de país, a trabalho com muita frequência. Então, já fazia parte da minha prática. Não assim como ficou sendo no ano passado, inteiramente remoto. Mas houve de tudo, houve uma sensação de cansaço, de exaustão, que os colegas relataram. E a gente tem uma capacidade de adaptação, né? O ser humano tem uma capacidade, a gente vai se adaptando, vai desenvolvendo condições, vai descobrindo um setting, e os pacientes também, vai organizando de modo que cada vez mais o enquadre necessário para o trabalho analítico se instala dentro do analista, não no lado de fora, não na sala. E isso torna possível o trabalho prosseguir. Inclusive com pacientes que não eram nossos pacientes antes, que começaram a ser atendidos remotamente. Casais que começaram a ser atendidos remotamente. Crianças. Eu acho impressionante a dedicação dos psicanalistas de criança. Eu não sou psicanalista de criança, mas eu vejo como é que as pessoas desenvolveram a capacidade de atender criança remotamente. Eu fico espantada, sabe? E está acontecendo, e nós já estamos com um ano e meio fazendo isso. Não sei se o Carlos quer complementar sobre esse assunto quero, da sim. análise remota.
Eu quero complementar e também fazer um marketing aqui, uma propaganda, que esse vai ser um dos temas do nosso congresso virtual, que vai ser realizado em março do próximo ano. E esse é um dos temas que vão ser tratados lá de uma forma muito intensa. A questão virtual que a Cíntia trouxe, que a Josefa também coloca, ela fez um convite, aliás, ela nos convocou a pensar cada vez mais a técnica psicanalítica, né? Nós estávamos presos, entre aspas, a uma técnica clínica do consultório. E agora o nosso consultório virou literalmente o mundo. Virou, né? E acho que nós três aqui podemos dizer, o nosso setting passou pelo banheiro dos nossos pacientes, passou pelos carros dos nossos pacientes, passou pelas praças dos nossos pacientes, passou pela varanda dos nossos pacientes. Nós até então agora nós não tínhamos um contato com a família e muitas vezes nós estamos atendendo alguém, passa o filho atrás, né? Muitas vezes cai a ligação, né? E aí entra um terceiro. Então, do ponto de vista que permitiu que nós continuássemos a trabalhando, e não tenho dúvida que o nosso trabalho foi fundamental para manter a nossa saúde mental e a dos nossos pacientes por meio online, mas também nós vamos ter que pensar muito, porque a pandemia ainda não acabou, né? E não é só pelo número de mortos, mas pelos efeitos psíquicos que ela gera, né? Só um dado muito simples, há 190 mil órfãos da pandemia. Como é que nós vamos tratar isso, nós psicanalistas? É um desafio que temos, né? Os lutos que não foram elaborados, pessoas que nem conseguiram se despedir dos seus entes queridos ou dos seus amigos. Quer dizer, nós vamos ter que pensar muito sobre isso. E online permitiu tudo isso, né? E também permitiu, agora puxando um pouco a sardinha aqui para o meu lado, Josefa, que esses cursos todos surgissem. Esses cursos rápidos, esses cursos de 6 meses, de 2 meses, né? E eu vou voltar para o velho bom Freud, que ele dizia que tem 3 grandes ofícios impossíveis. Um deles é governar, o outro é educar e a psicanálise. Eu digo que não é impossível, mas é muito difícil. Então, não há atalhos. A formação é longa, são muitos anos de análise. Aliás, sabemos que a análise não para nunca, assim como também anos e anos de estudo, e nós nunca paramos de estudar, e também supervisão clínica. Então, não é algo simples e trivial, não há uma formação psicanalítica curta, é longa mesmo, porque o nosso inconsciente é algo muito difícil e complicado, e que ele, como todos nós sabemos, governa as nossas ações. Então, se nós procuramos tratá-lo, não curá-lo, mas tratá-lo, é um processo longo, seja para o profissional que busca a formação, ou seja para o paciente. E você está falando muito de um fator importantíssimo, porque o que nos preocupa são as pessoas que se intitulam psicanalistas sem ter toda essa bagagem e a ideia de traumatizar, né? Justamente acaba traumatizando o que já está traumatizado, porque a pessoa não está preparada emocionalmente, nem com uma técnica, nem com uma teoria que lhe dê sustentação para desenvolver uma relação onde é tão íntima e tão peculiar que aquele paciente e a necessidade da ética, né? Da ética profissional e como ser humano
para tratar e para se Olha só uma coisa que eu disponibilizar. penso sobre isso. Eu ia comentar sobre isso do desamparo das pessoas, né? Elas sentem um sofrimento e buscam ajuda. Nós sabemos muito bem a dificuldade que é buscar ajuda. As resistências existem, são inegáveis. A pessoa hesita, adia, e aí quando ela finalmente, movida pelo sofrimento, se encoraja a procurar alguém, ela não sabe quem é que ela está procurando. E aí ela pode encontrar alguém completamente despreparado, inábil, que confunde ideologia, religião com psicanálise, faz uma confusão, não tem uma formação. E aí essa pessoa corre um risco enorme de se decepcionar. E aí ela abandona. E aí ela pensa, não, psicanálise não ajuda, não resolve, eu já fiz. É muito comum. A pessoa tem experiências curtas, ruins, se decepciona, aumenta o traumatismo, como você falou. A pessoa que já tem traumatismos fica mais traumatizada, mais resistente e conclui que o psicanálise também não adianta. Então, isso aumenta o prejuízo. É muito sério isso. A gente recebe algumas... Outro dia, nesse mês passado, chegou um link para nós de uma associação de psicanálise que até a sigla parece com a da IPA. E aí ela diz que ela tem 15 mil membros. E a IPA nem tem isso. A IPA tem 110 anos e hoje ainda tem 12 mil membros. Aí você faz um teste online de 20 questões. No final do teste, você já recebe o seu diploma de analista. As pessoas leigas, as pessoas que precisam de ajuda, elas não sabem de nada disso. Eu vou falar um pouquinho desse tema, Josefa, que é um tema que nos inquieta, inclusive enquanto membros da diretoria da FEBRAPSE. O nosso ofício, ele não é regulamentado. Então, nós não temos poder legal nenhum para fazer nenhum tipo de denúncia. Porque nós não temos a quem recorrer. O nosso ofício, ele não é uma profissão. Nós não temos nenhum órgão regulamentador. Então, a FEBRAPSE não tem nenhum poder legal de coibir que uma escola qualquer faça um curso online, faça análise pessoal em 6 meses, uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias. Eu acho que eu não vou aqui falar, Josefa, da nossa formação, porque eu acho que já foi motivo de outros encontros, né? Da nossa formação longa, de 5 anos de análise, 3, 4 vezes por semana, seminários teóricos e clínicos ao longo de 4 anos, supervisão clínica de 2 ou 3 casos clínicos. É difícil ter nos nossos quadros da FEBRAPSE alguém que tenha menos de 10, 15 anos de análise, né? É muito difícil, porque as pessoas já estavam fazendo, depois fizeram a formação didática, depois continuam fazendo. Então, é difícil achar algum membro entre nós que não tenha entre uma média de 15 anos. Alguns mais, outros menos, né? Eu tenho quase 25 anos de análise, né? Isso não significa nada, mas eu acho que significa algo que é muito sério, que é a implicação e a nossa ética frente ao sofrimento alheio do nosso paciente que vai até o nosso consultório, ou agora que vai até o nosso computador, né, no modelo online, para falar sobre o seu sofrimento, sobre a sua angústia. E é isso que a nossa psicanálise, que a FEBRAPSE pratica nos nossos 2.300 membros,
tem esse compromisso ético, seja no Rio Grande do Sul ou seja em Fortaleza. Em todas afiliadas à FEBRAPSE, seja núcleo, sociedade, etc., todos nós temos essa formação que tem como base, né, o substrato dela é essa ética e com o cuidado da dor psíquica do nosso paciente. Seja nós enquanto terapeutas, enquanto analistas, ou nós enquanto também supervisores e ou professores nos nossos institutos. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre os fóruns científicos que acontecem, como é que eles funcionam. Talvez a Cíntia pudesse falar um pouquinho mais. Bem, o Fórum Científico, nós temos um Fórum Científico que é de âmbito interno, é para trocas científicas, debates de artigos publicados nas nossas revistas e funciona num grupo interno. Nós podemos dizer que temos vários fóruns científicos abertos ao público, que são os diversos eventos científicos que a gente promove junto com as federadas, são abertos, e isso possibilita até que muita gente jovem, muitos psicólogos, muita gente interessada em psicanálise, aproveitem, acabem conhecendo uma porção de psicanalistas da FEBRAPSE que participam das atividades científicas. A quantidade de oferta está enorme, cada sociedade tem muitos. Olha a Ana Zazuela aqui dizendo, viva o Fórum Científico da FEBRAPSE. Ela está bem implicada com esse fórum. Mas então nós temos essa coisa, esse intercâmbio científico que não cessa. As pessoas interessadas podem entrar no Instagram de todas as federadas e tem uma oferta enorme para escolher mesmo. E a atuação na comunidade? Queria que você pudesse falar também, né, sobre a questão da atuação da FEBRAPSE junto à cultura, comunidade e os congressos. Atuação na comunidade, Cíntia? Dos congressos? Não. Comunidade, Cíntia. Comunidade. Mal. Fala de novo, por favor. Eu perguntei como é que tem sido a atuação da FEBRAPSE informando a comunidade, como hoje nós estamos fazendo aqui, mas se tem outras ações em outras federadas, né, que vocês poderiam comentar e nos contar. Olha, todas as nossas federadas têm de algum modo, atividades abertas à comunidade, tanto de atendimento em psicanálise, nas diversas clínicas sociais, quanto outras atividades abertas ao público, atividades científicas, debates de filmes, etc. Mas nós temos depois da pandemia, uma rede solidária que se expandiu bastante. Muitas sociedades se envolveram no atendimento solidário à população de baixa renda, com necessidade de assistência emocional, e nós temos tido, com a pandemia, essas redes solidárias bastante atuantes. Tem também o SOS, que começou o SOS Manaus, para atender a população que ficou extremamente traumatizada com a situação da pandemia e que depois cresceu e virou o SOS Brasil, que é a sociedade, o grupo de vocês tem uma participação ativa, a Marli e tudo, e que tem uma participação, um apoio da FEBRAPSE, mas que conta com dezenas de psicanalistas atendendo desde bebês a crianças, adolescentes, adultos, famílias, numa rede nacional. É assim um modelo de atendimento para outros países, inclusive. O Brasil tem tido uma participação muito interessante
nesse sentido, né? Nós somos criativos e nós temos algumas ideias que chamam a atenção dos nossos colegas latino-americanos e também de colegas da IPA, como, por exemplo, o Observatório Psicanalítico, que tem 4 anos de existência, faz parte da Diretoria de Comunidade e Cultura, conta com 450 membros da FEBRAPS participando dele, e ele tem um braço voltado para a comunidade, que a gente publica pequenos textos com olhar psicanalítico sobre acontecimentos do cotidiano, acontecimentos do Brasil, acontecimentos do mundo, sempre escritos por algum membro nosso e publicados nas redes sociais e no nosso site. E isso é algo que já serviu de modelo para a FEPAL, que é a nossa... colegas da FEPAL, colegas da IPA. A IPA na comunidade também foi um projeto importantíssimo que se inspirou no início no nosso observatório psicanalítico. Temos sido criativos, temos sido mais participantes também. Marli está falando da psicanálise social no SOS Brasil. SOS Brasil. Isso, eu estava falando disso agora, Marli. Eu queria voltar um pouquinho, Josefa, aos fóruns científicos, né? Eu acho que a Cíntia disse um do nosso fórum científico, coordenado pela Ana Zuela e também pela Renata Sarti. Mas há também a FEBRAPS, ela tem todo mês, quase todo mês, eu acho que todo mês, um fórum científico, que é uma jornada preparatória para o nosso congresso, né? Eu acho que a FEBRAPS, ela dá um... Antes íamos às federadas, né? Hoje as federadas estão nos nossos congressos, né? Porque é aberto a todo o Brasil. Eu acho não, também a internet permitiu que eventos de todas as federadas brasileiras são abertos a todos os brasileiros. Por exemplo, eu estava há pouco, nesse mês de setembro, fazendo um curso com um colega argentino. Então, essa troca, fora todos os eventos que tem a FEPAL, né, que nós podemos participar, e que brasileiros participam, assim como também da IPA. Então, se um lado, a internet foi algo que nos atravessou, né, de uma forma não muito clara, ela permitiu essa oferta absolutamente elástica de eventos. Hoje, quase que estamos cansados de tantas lives. Mas, do ponto de vista científico, tivemos um ganho muito grande. E a FEBRAPS é parte disso com as suas jornadas, seja científicas, como também tivemos uma agora na área da Vânia, Comunidade e Cultura. Então, nós estamos tendo eventos semanais. Semanais não, mensais. Eu faço um convite aos colegas que estão nos assistindo que frequentem o nosso site. Né? Frequentam que lá vocês então, vão ter Instagram, porque tudo que a gente promove está publicado no Instagram. Sai publicado no Instagram. Comentem sobre o próximo congresso. Nosso congresso ia ser em Gramado. O tema dele é Laços, o Eu e o Mundo. Nós já fizemos 10 eventos preparatórios nas nossas federadas e há 1 mês e pouco, ou 2 meses atrás, nós concluímos que não dava para correr o risco de convocar nossos membros, centenas de membros e os outros participantes para um congresso presencial em Gramado. Não seria algo razoável, porque não tem como. Para poder atender aos requisitos sanitários,
não seria jamais um encontro minimamente normal. Então, nós vamos fazê-lo online, vamos fazê-lo com a criatividade que a FEBRAPSE tem tido. Vamos trazer algumas inovações. Agora estamos assim numa corrida para organizar esse congresso, porque até o mês passado ele estava todo sendo planejado para ser presencial, todo, grade científica, tudo pronto. Então nós agora estamos numa corrida para transformá-lo todo em remoto, e com uma esperança e com um entusiasmo que a diretoria tem muita energia para trabalhar, com muita esperança de que ele vai ser um bom congresso, muito bom, mesmo que não seja presencial, como a gente desejava tanto. Mas isso se chama realidade. Que precisa ser levado em consideração, né? Para a Claro, preservação da vida, com certeza. Claro, por isso. Carlos, você pode falar, nós estamos para terminar, eu gostaria de deixar livre para vocês comentarem mais algum tema que acharem importante e apresentarem aqui para nós nessa noite. A mensagem que eu vou deixar para todos, é que, no que tange a formação de psicanalistas, seja do nosso campo da IPA, ou quem não é do campo da IPA, ou quem procura psicanálise, né, para o seu tratamento psíquico. O nosso trabalho não admite atalhos. Não há trabalho rápido. E os atalhos nos levam a caminhos mais longos. Então, seriedade, ética e procurar saber quem é o profissional, qual que é a história daquela escola, instituição, como que é a formação. E ficar de olho na nossa campanha, né? Psicanálise hashtag, que lá nós estamos falando um pouco do que é, né? Apesar de serem posts, depoimentos, né? Um pouco do que nós trabalhamos, né? Sentimos convocados socialmente para que falamos mais do nosso ofício cotidiano, é aquele que nós fazemos, não é só aquilo que nós professamos, acreditamos, ensinamos, não, é o que nós fazemos no nosso dia a dia, que é o nosso ganha-pão e que é o nosso estudo também diário. Então, é essa mensagem. Trabalho psicanalítico não tem atalhos. E quem oferece atalhos, por favor, pense mais. Cíntia, muito bom, viu, Carlos? Acho que é fundamental pensarmos sobre essa sua colocação. Cíntia? Uhum. Bem, eu vou agradecer. Lamento que eu não consegui uma conexão boa, não sei porquê, mas cumprimento muito o GEP Rio Preto por essa inovação, por esse esforço, por essas iniciativas que tem tido de divulgar a psicanálise. Vocês estão fazendo de uma maneira muito bacana aquilo que nós também achamos muito necessário em nossa campanha. Nós esperamos que tanto o que vocês têm feito quanto a nossa campanha, que seja alguma coisa que se multiplique. As nossas federadas outras façam isso. A população precisa, mais do que nunca, ser informada, porque também nunca houve tanta oferta de cursos, de iniciativas muito precárias e muito perigosas. Então, eu vou dizer para vocês, curso de psicanálise xamânica, curso de psicanálise cristã, curso de psicanálise com teste de 20 questões. Tudo isso está em oferta. As pessoas precisam ser alertadas, é a responsabilidade nossa
ajudar a colaborar com essas informações. Nós sabemos como é que é infinita, interminável a formação em psicanálise. Nós sabemos, então nós precisamos ocupar o espaço e informar as pessoas. É fundamental. Agradeço muito a participação de vocês hoje. Eu também quero agradecer a presença sua, Cíntia, sua, Carlos, e de todos que nos assistiram hoje, em nome do GEP e da minha comissão, que sou eu, a Ana Benedetti Garcia e a Cláudia Dalu, que estamos trabalhando nessas lives, apresentando a comunidade. Eu penso que vocês colaboraram muito e esclareceram o que nos inquieta e é algo assim que nos preocupa e é importante sim que a comunidade seja alertada que a psicanálise é algo sério. Os psicanalistas que se formam de uma forma, que se tratam, né, inicialmente, né, porque precisa, para você cuidar da mente da outra pessoa, você também precisa se cuidar. E muito, como disse o Carlos, muitos anos, né? O psicanalista, ele tem, eu diria que a análise é interminável, pode ser terminável com aquele analista, mas é infinita, né, a nossa procura como ser humano. Então, isso é fundamental de ser pontuado aqui e entendermos que é a longo prazo e com muito trabalho, com muita dedicação e muito investimento emocional e financeiro, né? Isso é fundamental. Então, agradeço demais a presença de vocês. Um abraço para todos e para vocês dois em especial. Uma boa noite. Obrigada, obrigada. Obrigado, Tchau. Josefa. Obrigado, Cíntia. Obrigada a todos.